Ora então, muito boa tarde. O meu nome é Catarina Casanova, sou professora associada na Universidade de Lisboa, em Ciências Sociais e Políticas, e sou investigadora no CIAS, que é o Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, que pertence à Universidade de Coimbra. Hoje venho-vos falar de um trabalho feito com a colega Andreia Drapa, e que é um trabalho digamos, de etnografia multiespécie. Utilizando a etnografia multiespécie, nós resolvemos, ficámos, digamos, intrigadas sobre o facto das aves constituírem o terceiro, digamos, grupo de animais mais numerosos, animais de estimação. Ou seja, os primeiros são os gatos na Europa, depois são os cães e em terceiro lugar as aves. E achámos estranho, visto que as aves não são mamíferos e, portanto, quisemos perceber um pouco o que é que se passava e que tipo de relação é que se estabelecia com as aves. Será que era uma relação semelhante à de que se estabelece com um gato ou com um cão? Enfim, e fomos investigar. Portanto, não havia de facto nada escrito sobre este tema. E nós resolvemos então levar a cabo trabalho de campo nesta área, que começou no final de 2018, estendeu-se por 2019 e terminou no início de 2020. Este trabalho intitula-se É um filho, para mim o meu pássaro é um filho, e portanto sobre o significado das aves para o ser humano. Como todos sabem, naturalmente, os animais não humanos estão presentes na história evolutiva da humanidade, não é? Ah, e, portanto, não é estas relações que se estabelecem entre o ser humano e as outras espécies são antigas, não é? Não são relações que tenham séculos, portanto, basicamente são relações que se têm desenvolvido ao longo de milénios e onde estes animais, digamos, estes não humanos, acabam por assumir diferentes funções, diferentes papéis, diferentes significados. Por exemplo, animais de trabalho, até à utilização destes animais para a alimentação, para o vestuário, como, por exemplo, elementos que podem influenciar obras de arte, como, do ponto de vista da antropologia, por exemplo, são utilizados muitas vezes em contextos ritualistas, claro, como animais de companhia e, por exemplo, também como símbolos de estatuto e poder social. Por exemplo, na Idade Média isso era muito comum, não é? Sobretudo os animais que vinham de além-mar, se é que assim se podia dizer, eram de facto um símbolo de estatuto social e os membros da realeza, das várias casas reais, tinham papagaios, pequenos primatas, enfim, várias espécies. Na antropologia, e esta, digamos, relação da antropologia com os animais, é uma relação que é ambivalente. Os animais, com algumas exceções, têm estado em segundo plano, os outros animais, e portanto só com o fim, digamos, do paradigma do excepcionalismo humano e com o surgimento, naturalmente, que isso trouxe do chamado Animal Studies, é que então a antropologia começou, digamos, a olhar para os outros animais, portanto, para os não humanos, e a considerar a agência animal, a considerar a sociabilidade, a considerar a cultura, que eram, digamos, características até há umas décadas atrás vistas como especificamente humanas. E, portanto, basicamente, neste trabalho, nós realizamos pesquisa etnográfica, não é? Que anda à volta desta relação digamos, de tutores com as respectivas aves. E basicamente podemos dizer que a própria etnografia multiespécie contribui teoricamente até para reconceptualizar o que significa o próprio ser humano. Eu não terei tempo de enverdar muito aqui por questões teóricas, até porque isso estará na versão escrita desta apresentação e, portanto, aqui vou tentar, em 15 minutos, que é o tempo que me é dado, dar uma ideia geral de quais são as principais conclusões deste trabalho. Mas antes de passar à metodologia, é importante dizer que
não só o papel dos animais não humanos tem mudado ao longo dos tempos, como essa mudança também tem acompanhado mudanças na própria estrutura familiar das comunidades humanas. E, portanto, esta estrutura familiar passa nos dias de hoje e até há uns anos atrás passou, digamos, a incluir os não humanos como de facto membros da família de pleno direito. Há vários autores que referem isto, referem também uma oscilação entre membros da família e eventualmente pessoas, digamos assim, de estatuto flexível, às vezes até mercadorias emocionais, mas, portanto, tendo um papel semelhante ao das crianças pequenas, crianças mais pequenas. Portanto, não sendo apenas o objeto, não sendo apenas o foco do entretenimento, digamos assim, e da companhia, ele também implica um forte investimento emocional e naturalmente económico, e estas relações, digamos, entre humanos e não humanos pautam-se sobretudo por serem mútuas e, portanto, serem relações de reciprocidade que naturalmente variam consoante os contextos que estamos a ter em conta. Estes contextos podem ser contextos religiosos, pode ser a classe social, pode ser o género, enfim, há diferentes aspectos, diferentes variáveis que, digamos, entram aqui e depois acabam por determinar a forma como construímos as nossas representações sobre os outros animais. O trabalho que nós fizemos anda muito à volta digamos, das zonas de contacto que existem entre os não humanos e os humanos naquilo que nós chamamos o ecossistema doméstico. Ou seja, basicamente nós quisemos olhar para a forma como as aves se relacionavam com os seus tutores dentro deste ecossistema doméstico. O que nos diz, de facto, a bibliografia é que esta relação entre não humanos e humanos se assemelha em muitos aspectos às relações que são estabelecidas entre os próprios seres humanos, mas teríamos algumas dúvidas sobre se isto se aplicaria, digamos, às aves. Do ponto de vista do contexto português, neste momento existem mais de 7 milhões de animais de companhia no nosso país, portanto é quase o número total da população portuguesa, de humanos, e nós debruçámos-nos sobretudo sobre os psitacídeos, portanto estamos a falar de canários, estamos a falar de caturras, de catatuas, enfim, papagaios, porque achamos que era mais fácil escolher um grupo específico dentro das aves, porque naturalmente não era possível abarcar todos os grupos. E, portanto, esta lacuna, digamos assim, foi também um mote de partida para a escolha, digamos, destes objetos de estudo que são as aves e os respectivos tutores. Nós sabemos que, do ponto de vista histórico, as aves começaram por ser animais decorativos e que nos dias de hoje, de facto, o que nos diz alguma bibliografia antropológica é até que as aves, digamos, constituem-se como uma dimensão significante do cotidiano dos seres humanos e, portanto, nós quisemos, de facto, ver se era assim na população que estudámos, tendo em conta que não há nada publicado. A nossa metodologia é aquela que é característica da etnografia multiespécie, que é um método misto. Nós realizamos inquéritos por questionário, alguns face a face, outros através de, digamos, meios digitais e, portanto, recorremos aqui à etnografia digital. Realizamos também entrevistas semi-estruturadas e fizemos observação direta, levámos a cabo a observação direta no hospital escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da nossa universidade, portanto da Universidade de Lisboa. E, finalmente, relativamente aos resultados, muito rapidamente, uma breve caracterização digamos, de todos os indivíduos que foram inquiridos. A maioria eram homens, 92%, e dentro destes a classe, digamos, etária que estava mais representada eram os homens dos 31 aos 40 anos, enquanto no caso das mulheres, que eram apenas 8%, a classe etária mais representada era dos 41 aos
50 anos. Os tipos de aves eram sobretudo os papagaios cinzentos, os mais comuns, digamos assim, embora também houvesse papagaios de menor porte, e havia ainda aves canoras, como é o caso do diamante mandarim, ou dos canários, para além de outras, digamos, aves europeias. Os nossos tutores revelaram-se como sendo tutores extremamente bem informados sobre os cuidados necessários a previdenciar às suas aves, ou seja, 90% dos nossos inquiridos informaram-se antes de ou comprarem ou adotarem ou receberem a oferta, no caso das aves serem oferecidas. Portanto, eles referiram terem se informado antes sobre os cuidados necessários. E o que é que são para eles os cuidados necessários? Qual é o comportamento da ave em habitat natural e como é que podem mimetizar isso, digamos assim, no contexto do tal ecossistema doméstico que estávamos a referir. E mais de 72% dos nossos inquiridos referiu que de facto passava a maior parte do seu tempo, as aves passavam com outras aves, embora também eles próprios passassem tempo com as aves. E o que é interessante dos nossos dados é que de facto há uma profunda alteração das rotinas, digamos, dos inquiridos, ou seja, as rotinas diárias dos nossos tutores foram profundamente alteradas a partir do momento em que estas aves entraram, digamos, na sua família. 25% dos nossos inquiridos não vai de férias por causa das suas aves, não é? Porque não quer perturbar as aves, não tem confiança para deixar as aves sozinhas e, portanto, pura e simplesmente 25% não vai de férias, enquanto 40% admite que raramente vai de férias. Isto significa o quê? Não é, ou seja, as férias não são muito comuns e 35%, por sua vez, diz que vai de férias, mas digamos, estas férias sofrem vários constrangimentos e esses constrangimentos estão todos relacionados com, digamos, as necessidades dos seus animais de companhia, que são as aves. Têm em conta, por exemplo, o percurso, quanto tempo demora o percurso até chegar ao local das férias, quais são as condições no local das férias, isto porquê? Porque as aves vão com eles, portanto não ficam sozinhas, as aves acompanham-nos. Todos eles, cerca de 70%, revela dar muita atenção às suas aves e, portanto, passam muito tempo em conjunto com as suas aves, ou falando com elas, ou assobiando, acariciando, às vezes até carregando as árvores nos seus ombros. E estão atentos ao comportamento e à linguagem corporal das aves. 80% dos inquiridos referem que são as próprias aves que tomam a iniciativa, portanto, enquanto emissores desta díade, não é, de atores, portanto, são as aves que tomam a iniciativa de interagir com os tutores. A grande maioria dos nossos inquiridos criou espaços específicos para as aves nos seus, digamos, nas suas casas, nestes tais ecossistemas domésticos, embora em alguns casos, digamos, as aves, como referem, andam pela casa toda, não é? Portanto, vão-se deslocando pela casa à medida que eles também se vão deslocando. Podem se deslocar no ombro, podem esperar em alguma divisão da casa, mas têm alguma liberdade, digamos assim, com exceção naturalmente daqueles inquiridos que referem ter gaiolas, não é, no exterior, bastante grandes, que permitem algum voo e alguma deslocação, mobilidade por parte das suas aves. Do ponto de vista da dieta, a dieta é bastante cuidada e, curiosamente, um dado que é interessante é que a própria dieta dos tutores se alterou, tornando-se mais saudável, ou seja, 90% aliás, desculpem, 40% dos nossos tutores refere que a sua própria dieta se tornou mais saudável devido à presença das aves. E isto tem a ver com o facto das aves comerem muitas frutas e muitos vegetais frescos e, portanto, estes passaram a ser uma componente importante também da dieta dos tutores. No que diz respeito ao significado das aves para estes inquiridos, 50% dos nossos respondentes
referiram que as aves são membros da família, ou seja, consideram as aves como membros da sua própria família. Portanto, como se houvesse uma relação de parentesco, eles próprios utilizam esta palavra, não é? Como se fosse da minha família, da minha própria família, dentro, depois deste, ou seja, para além destes 50%, há 20% dos nossos inquiridos que chegam mesmo a afirmar que as aves são seus filhos. A relação, digamos, que se estabelece entre as aves e alguns dos nossos inquiridos é de facto notável. Nós temos, por exemplo, casos numa entrevista de um jovem que refere que a ave era do seu pai, o seu pai faleceu, ele herdou a ave e no fundo a ave simboliza uma ligação que ele tem ao pai que já não está cá. E portanto diz que não imagina a sua vida sem aves, refere, portanto, a importância sentimental que tem a ave, a importância emocional que tem a ave no seu dia-a-dia. Refere inclusive a que ele inicialmente até teve alguma timidez com a ave, que a ave não se deu bem, esteve deprimida, teve que tomar antidepressivos, mas que depois, enfim, com o fortalecimento da relação que ele estabeleceu com a ave acabou, digamos, por ultrapassar esses problemas. Mas, portanto, dentro destes, há 20% de facto que dizem que a ave, a minha ave para mim é o meu filho. E, portanto, ajustam toda a sua rotina familiar às necessidades e aos interesses, digamos assim, das aves, procuram transmitir-lhe afeto e basicamente referem a sua paixão. Há um inquirido que diz inclusive é que o seu casamento já quase resultou em divórcio por causa das aves. Estamos aqui a ver uma fotografia da Andreia que eu tirei no hospital veterinário e portanto isto é uma conur que era de uma das nossas entrevistadas e que fez questão de dizer que a ave era uma ave não era agressiva, que gostava de pessoas, era uma ave social e portanto até ia para o ombro das pessoas e fez questão de mostrar no caso da Andreia que a ave era de facto muito social. Uma das coisas que nós observamos com estas visitas, com este trabalho de campo, com estas observações, foi de facto que havia uma relação muito positiva, extremamente positiva entre os guardiões e as aves, e que eram normalmente digamos, uma expressão de uma confiança mútua bastante elevada entre esta guia que constitui a ave e o guardião. Isto porque muitas vezes as aves se colocavam em posições do ponto de vista corporal em que podiam estar mais expostas, com o ventre para cima, ou seja, não deixavam de o fazer perante a presença do tutor, recebiam carinhos no pescoço e outros sítios onde as aves são mais vulneráveis e, portanto, isto acontece de facto porque existe essa relação de confiança. A propósito ainda também da questão das aves e do significado das aves, é interessante referir que alguns dos nossos guardiões referiram períodos de grande sofrimento e, portanto, relacionados com a dor da perda das suas aves de estimação, dos seus animais de estimação e, portanto, revelam que no fundo é a dor da perda de um ente querido e que os obrigou, ou seja, que passaram por um período de luto, algo que também está relatado na bibliografia. Mas, portanto, isto significa que as aves, e como eu dizia há pouco, acabam por pertencer a uma espécie de rede de parentesco, entre aspas, e são inclusive considerados filhos, não é? Estas aves, em alguns casos, em alguns dos respondentes, eram a única família que eles conheciam, ou seja, sobretudo quando falamos de indivíduos que têm já uma certa idade, que estão afastados da família por alguma razão, geográfica ou outra, e muitas vezes as aves são os seus únicos, digamos, os seus únicos
pontos de suporte, digamos assim. E, portanto, as aves acabaram por ser descritas por alguns inquiridos como sendo aliados muito poderosos do ponto de vista do combate à depressão e à solidão, e, portanto, acabam-se por se constituir como uma dimensão significante do cotidiano destes respondentes. Digamos, as aves, enquanto, digamos, elementos sociais, acabam por ser determinantes no próprio dia-a-dia destes inquiridos. A propósito da depressão, houve, como eu disse, as aves, os psitacídeos são extremamente inteligentes, são aves que vivem em grupo, e, portanto, quando estão sozinhos, ainda que num ecossistema doméstico, não estão com os da sua espécie e a depressão pode, digamos, ser comum. Normalmente esta depressão é sinónimo de grande fragilidade emocional e psicológica, passa por morder e arrancar penas, por vocalizar mais do que o habitual, o que pode também trazer problemas até para os próprios tutores. Mas, portanto, através das entrevistas, depois poderão ler no artigo quando for publicado, é muito interessante nós percebermos das vivências partilhadas entre estes tutores e as suas aves, a cumplicidade que existe, os cotidianos que se foram formando dentro destes ecossistemas domésticos, mas onde são claros os laços relacionais com componentes sentimentais e emocionais de facto muito fortes, e que inicialmente quer eu quer a Andreia pensávamos que estavam presentes apenas noutro tipo de não humanos, digamos assim. De facto, as aves são também vistas como membros da família, como filhos, como amigos. Isto são tudo categorias que são, digamos, atribuídas a humanos, mas que de facto aqui são atribuídas também às aves, portanto, são de facto companheiras contra a ansiedade, são um refúgio contra a solidão, e de facto há relações muito intimistas, há relações entre esta díade de atores que são o tutor e a ave, há relações de grande complicidade, relações muito intimistas, digamos assim, quase como uma linguagem própria, e que nasceu de facto desta partilha do cotidiano, de rotinas específicas, de uma relação afiliativa que se foi construindo ao longo do tempo, de vivências partilhadas, e portanto que alterou também não só profundamente a vida das aves, como também profundamente a vida dos nossos tutores. Muito obrigada mais uma vez por este convite, peço desculpa por ter ultrapassado aqui em 5 minutos, só agradecer aos nossos colegas do Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária da nossa Universidade, a Universidade de Lisboa, agradecer aos guardiões aos guardiões e também às aves, naturalmente, que se deixaram fotografar, para além de mais uma vez agradecer à Juliana e aos restantes colegas. Muito obrigada e boa tarde.